o falha número 1. Você aprende a gramática separado das outras coisas, do contexto. Ja? Você faz todas as lições da gramática, sempre tudo está dando muito certo, mas na hora de falar, na hora de conversar com alguém, você esquece das coisas ou não lembra mais como era. Então, tenta colocar sempre a sua gramática no dia a dia. E isso você pode fazer fazendo uma relação à sua língua materna. Então, buscar usar a forma na sua língua materna para você entender o significado dessa parte gramática que tem aí. E para entender essas regras e também quando você usa essa gramática. Porque nadar você também só aprende na água. Ja? Toda a prática, tudo que você está fazendo, treinando no ar, você tem que praticar na água, você tem que lembrar disso, então, na sua fala, quando você conversa com alguém. Então, quando você aprende qualquer gramática nova, tenta fazer aí uma relação à sua língua materna para entender o significado e tentar sentir quando você usa essas formas de verbo ou qualquer gramática que você tem que usar. Também tenta ouvir essas formas novas do verbo quando você conversa com alguém. Tenta identificá-las. Isso é muito importante, porque assim você pode buscar depois o significado ou lembrar e de aí já treiná-la de uma vez mais. Então, oração número 1, você aprende a gramática separado. Então, tenta colocá-lo no seu dia a dia. Busca relações na sua língua materna e também coloca isso na prática. Tenta criar situações na sua cabeça, escreve essas situações e faz também em alemão diálogos pequeninos, por exemplo, com essa gramática. A razão número 2, você não escuta demais ou com a atenção que você precisava escutar. Falando alguém em alemão, por exemplo. Então, tenta engolir aí na língua. Tenta ouvir, prestar atenção a cada coisinha que você está ouvindo. Presta atenção, pega seu tempo, uns 2, 3 segundos para pensar sobre o porquê a pessoa agora usou essa maneira ou uma outra para expressar tal situação. Então, se você escuta música, por exemplo, ouve com atenção, identifica as palavras, identifica tudo que você conhece, ja? Mas não seja perfeccionista demais, ja? Então, não se estresse, não faz que você se desmotiva sozinho. Então, se você ouve agora no rádio alguma música e você não tem tempo agora, ou está com a cabeça em outro lugar, outros problemas para resolver, então não se estresse, resolve primeiro os seus problemas e quando você tem um tempo, quando chegou a hora de você aprender alemão, o seu horário que você já fez para o dia a dia, para aprender, então, naquele momento, você
pega novamente a mesma música e escuta com atenção, com muita atenção. Não se desmotive, fique sempre tranquilo, né? Passo a passo tudo vai acontecer, ok? So, razão número 3. Angst vor dem Sprechen haben. Ter medo de falar. Então, isso é uma coisa bem comum. Estou ouvindo muitas pessoas falando que sabem o alemão, mas com a fala, com a conversa aí tem problemas. Então, eu quero dizer para você que isso é totalmente normal, tá? Mas não deixe isso ser o seu normal. Então, vai dentro do medo e fale. Porque é uma língua, você tem que falar. Falar, falar, falar. Também com falhos, não tenha medo. Se você fala com si mesmo, por exemplo, em alemão, comentando no seu dia a dia, tudo que você está fazendo, fazem isso. No caso, você não lembra agora de uma expressão ou de uma palavra em alemão, então coloque ela na sua língua, no português, por exemplo, e segue em alemão, falando sobre as coisas com si mesmo. E também quando você fala com outras pessoas, então sempre tenta descrever com outras palavras, com vocabulário que você tem, descrever a situação ou a coisa que você quer expressar naquele momento. Mas o importante é não parar, yeah? Não parar. Sempre falar, porque o medo você vai perder somente fazendo essa coisa, yeah? Seguro que você já ouviu de pessoas que têm medo de altura, medo de serpentes ou de aranhas, de alguma coisa, e como eles tiram o medo daquelas pessoas, então eles vão na altura, eles tocam a um serpente ou uma aranha. Então, vão no alemão também dentro do medo, então só falam sem ter o medo de falhar, de fazer erros. Isso é totalmente normal. Tanto o medo como fazer erros. E você sabe que dos erros, aí é quando acontece a aprendizagem. Então, esse medo você pode tirar, como eu já falei, começando a falar com si mesmo. Comentando todas as coisas que você está fazendo. Agora estou sentando aqui, estou falando com as pessoas, ich sitze auf dem Stuhl, ja? Se qualquer palavra que não vem na mente, que você não lembra, então coloca no português e seguem falando em alemão, em voz alta. Ja? Com isso, você tira o seu medo, daí quando você encontra uma pessoa e tem que falar com ela, você não vai ter mais tanto medo, você já treina toda a sua musculatura do seu rosto, da sua boca, você treina de ouvir a si mesmo, de ficar acostumado com a sua voz naquela outra língua e nesses outros sons que você vai criar com a língua alemã. Isso é uma boa coisa para treinar tudo, não só a fala, se também a escrita e tudo você vai melhorar falando com si mesmo. So, a razão número 4. Du lernst zu wenig. Você aprende demais, de menos. Então, você tem que aprender mais, ou se envolver mais com a língua alemã. Ouvir mais, ler mais. Isso é uma coisa que você deveria fazer todo dia. Ler, ouvir alguma coisa em alemão.
porque isso também treina a sua mente. Você já ouviu falar que coisa nova que aprendemos, geralmente esquecemos em 20 minutos, ou uma grande parte esquecemos em 20 minutos. Então, pensa daqui 1 hora ou 2 dias. Então, já esquecemos basicamente tudo. Então, sempre se envolve com o alemão para não acontecer isso. Você, você pode escrever frases sozinhos diariamente, uma frasezinha só por dia. Isso já vai te ajudar a melhorar, a gravar, a memorizar as novas palavras e tudo que você aprendeu.